Boa tarde. 10 de Iyar, 5.784, a contar da criação. 18 de maio de 2024, da Era Comum, em a tarde com a Torá, trazendo a Parashá da semana e as suas reflexões. Estamos na Parashá Emor, é a 8ª Parashá dentro do livro Levítico, e dentro do ciclo 5.784 é a nossa 31ª porção. Emor significa fale ou diga, e essa parashá ela tem o seu fundamento sobre educação, né? Então a educação é fundamental dentro dessa porção. Nessa porção de Emor, né, são vários mandamentos, preceitos, são várias mitzvot que temos nela, e dentro desse aspecto aqui são mandamentos já que o povo judeu estava já obedecendo. Então a Parashá Emor, Hashem, né, o Eterno, ele instrui Moshe, e Moshe instrui o povo a aprimorar o conhecimento de cada mitzvah, a aprimorar realmente através da educação, do aprendizado que Moshe traz para o povo, para que venha aprimorar o conhecimento, bem como também venha aprimorar a obediência, né? Conhecimento e obediência. Por isso está muito fundamentado sobre educação, e principalmente educação a partir da base, que é exatamente a educação das crianças, né? Então é uma parashá que fala muito sobre a base da educação. E tanto é que essa parashá, ela tem 24 mandamentos positivos e 39 mandamentos proibitivos. Ou seja, nós temos exatamente 63 mandamentos, né, nessa porção. Então vejam bem que é uma porção bem extensa, dentro de questão de mandamentos, né? E eles já estavam vivenciando a maioria deles, e aí Moshe vem e traz o aprimoramento, né? Através do que? A base, a educação, ok? Então, hoje nós estamos no 7º dia da semana, é o sagrado dia do Shabat, então nós temos hoje a nossa conclusão da nossa parashá da semana. Então nós vamos ver alguns aspectos aqui, né, sobre várias festividades, vários preceitos que Hashem, ele faz Moshe, né, Moisés, aprimorar o conhecimento do povo judeu, ok? Então é muito importante sobre isso daí. Temos dentro desses comentários, né, Rashi, Rambam, Maimônides, né, temos aí os ensinamentos racídicos, né? Ensinamentos racídicos, né, dos nossos mestres, bem como também, né, principalmente do nosso Rebbe Menachem Mendel, que traz muitos conhecimentos para compreendermos a respeito do aprimoramento dos mandamentos. E também nós temos muita ligação com a questão das festividades, né? Então nós vamos ver esses preceitos aqui, sem sombra de dúvida. Vamos primeiramente mandar um shalom, shalom para os seguintes amados que estão sempre em conexão conosco aí. Temos aí o casal Raquel dos Reis e Carlos Dantas, da cidade de Araraquara, a Célia Aparecido, o Abel Secom de Chapecó, Santa Catarina, o José Manso, da cidade de Moju, lá no Pará, Rafael Gomes da Silva, Anete Lima, temos o TR Godati Bayer, de São José dos Campos, no interior de São Paulo, o Pedro Zaghini, Campinas, São Paulo, Valdemir Rodrigues, né, e a esposa Cirlei Badilho, da cidade de Colombo, Paraná, a Rebeca de Campinas, São Paulo, o Marcos Domingues da Costa, Varginha, Minas Gerais, a Eliana Perches, né, de Bauru, né, ela e o seu marido, em Bauru, mas são procedentes aqui de Pirajuí,
A Helena Raimundi, né? A nossa prima lá em São Paulo, capital. Ezequiel Procópio, Areiópolis, né? Interior de São Paulo também. Temos aí também uma visita internacional, o Golan Ohayon, né? Da cidade de Petar Tikva, em Israel, né? Então, a Tarde com a Torá também está presente lá em Israel. O Antônio Lopes, São Paulo. Maria do Carmo Camilo, né, Santa Cruz do Rio Pardo, São Paulo. Francisco Franklin Ferreira, da cidade de Natal, Rio Grande do Norte, né? São alguns dos nossos amados aí em conexão com o Shabat e a Tarde com a Torá, ok? Temos aí, né, conectados aí, cadê? Adi Machado, né, lá da região de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. A Miriane Machado Stum, né, e o marido Gesiel Stum, lá de Viamão, Poá, e grande metrópole Porto Alegre, né? Já se recuperou, Miriane, aí do susto das 22 toneladas de doações, Baruch Hashem. A Luciana Rodrigues, Marília, nossa região. A Miriam Barros, né, de Brasília, Baruch Hashem. A Miriane está dizendo aí que está esperando as doações e fazendo os kits limpeza, aliás, separando, né? Está hoje separando as doações, fazendo os kits, né, de limpeza, alimentos, né? E muita gratidão a todos que mandaram as suas doações aí. O Arlan Tavares, né, e a esposa Ângela Rodrigues, de Pacatuba, né, Ceará. A Roseli Carvalho, lá de São Francisco do Sul, Santa Catarina. O Gesiel Stum aí, Baruch Hashem, Shabbat Shalom, Gesiel. A Vani Ivonete Maria da Silva, de Recife, Pernambuco, né? Baruch Hashem. A Miriane está dizendo, foi um susto muito bom, muito agradável, Baruch Hashem, né? Temos aí também a presença, né, dos nossos amados, né, que estão aí conosco nesses dias preciosos aí, ok? A Raquel Reis, né, e o marido Carlos, já mencionamos no início aí, mas repetindo que ela deu um shalom aí, né? Então já mandamos aí, Raquel, para ti e o marido Carlos Dantas, né? Também um Shabbat Shalom, Baruch Hashem aí. Com a graça de Hashem, nós estamos no sagrado dia do Shabat e vamos encerrar a nossa paraxá da semana, a 31ª do ciclo 5.784, né? Então, temos aí várias questões que Hashem, ele ensina Moshe e Moshe ensina o povo. Dessa vez, quando Moshe ele recebe as instruções divinas, ele já vai e conversa com todo o povo. Ele não faz como da forma normal, ou melhor, da forma especial com que Hashem o instrui, né? Então, da forma especial Hashem fala com Moshe, Moshe fala com Aharon, logo em seguida ele fala com os 2 filhos de Aharon, depois ele fala com os anciãos, né? E depois ele fala com o povo, né? Então essa era a sequência, né? Mas nessa paraxá, Moshe ele não usa essa sequência, ele já vai direto, reúne todo o povo, Arão, né, os seus filhos, os anciãos e todo o povo, e já parte para a instrução. Ou seja, a instrução aqui ela está dentro do aspecto educacional, né? E chama a atenção principalmente dos Kohanim, para que eles venham instruir as crianças, né? E isso é um exemplo para todo o povo judeu, fazendo com que, de fato, né, todo o povo judeu sempre venha aplicar na educação das crianças, ok?
O Gesiel Stum, né, ele está dizendo que Baruch Hashem, conseguimos entregar muitas coisas hoje. Os barqueiros já estão levando para as pessoas que estão isoladas, né? Então já estão aí em atividade, né? O Gesiel Stum fazendo aí compartilhando, né? Partes da doação para as pessoas que também estão isoladas, né? Então Baruch Hashem por isso daí, né? É isso daí. A Lourdes Barbieri, né? Da cidade de Oscar Bressani, São Paulo, também está por aí, Baruch Hashem, né? Então, amados, né, vamos ver alguns aspectos desse sentido aqui. O primeiro que nós vamos ver aqui, com rápidos comentários, né, mas bem objetivos, nós temos aí, né, sobre a questão no capítulo 23, de 3 a 8, sobre a questão de Pessach, né? Então, no 15º dia deste mês é festa de Matzot, né? Para Deus, quando vocês devem comer matzot, né? Pães sem fermentos durante 7 dias, ok? Aí nós temos a questão da festa de Matzot, e então nos fala assim, segundo os ensinamentos racídicos. Enquanto a Torá se refere a uma festa de Matzot para Deus, que é o que acabamos de ler, a festa é mais comumente conhecida como Pessach, né? Na própria Torá, Deus referiu-se à festa com um nome que realça a grandeza do povo judeu. Festa de Matzot. Pois a Matzot, né, ou a Matzah, nos lembra de como o povo judeu deixou o Egito, a mais civilizada nação da época, e entrou no deserto carregando apenas alguns pães ázimos. O povo judeu, no entanto, refere-se à festa como Pessach, um nome que realça a grandeza de Deus, como ele passou pelas casas do povo judeu, apesar de sua baixa situação espiritual, e resgatou-os do Egito, né? Então essa é uma característica da festa de Pessach. Depois do verso 9, né, nós temos aí até o verso 14 do capítulo 23, que nos fala sobre a oferenda de Homer, né? Então Deus falou a Moshe dizendo: fale aos filhos de Israel e diga-lhes, quando vocês vierem à terra que eu estou lhe dando, e vocês escolherem sua ceifa, vocês devem trazer uma medida de Homer, de sua primeira colheita ao sacerdote, né? Então a oferenda a Hashem é através dos Kohanim, dos sacerdotes, né? O verso 12, né, nos fala: no dia em que vocês fizerem a oferenda agitada de Homer, vocês farão como acompanhamento, né, um cordeiro em seu primeiro ano perfeito, com oferenda queimada a Hashem. Essa oferenda é uma oferenda de elevação, não é uma oferenda para perdão de pecados, porque Deus nunca usou cordeiro para perdão de pecados, ok? Depois no verso 13 nós temos: sua oblação corresponde, né, 2/10 de um efá de farinha fina de trigo, misturada com óleo, como uma oferenda de fogo. A oferenda correspondente de libação será de 1/4 de rim de vinho, né? Então nós temos uma medida de Homer, temos 2/10 de um efá, e temos 1/4 de rim de vinho, no caso. Então vamos entender essas medidas para nós compreendermos a dimensão de cada uma delas, ok? Então veja bem, uma medida de Homer corresponde a 2,48 litros. Uma medida de efá, né, 2/10 de um efá, corresponde exatamente a 4,96 litros. E depois nós temos 1/4 de im, né, de vinho, corresponde a 1,04 litros. Então essas são as medidas em litro, né, do Homer, do efá e do rim, né, de vinho aí, ok?
Então são medidas para nós compreendermos a dimensão disso daí. Então um homer corresponde a 2,48 litros, né? O efá, 2/10 de um efá corresponde a 4,96 litros. E depois 1/4 de rim de vinho corresponde a 1,04 de litros, né? 1,4 litros. Dentro dessa questão, né, sobre a contagem do Homer, Shavuot, né, que é o período que nós estamos vivenciando literalmente, né? Então nos fala sobre, a partir do versículo 15, né, no capítulo 23, a contagem do Homer de Shavuot, né? A contagem do Homer e Shavuot. Então nos fala, né, a partir dessa data, né, o dia em que vocês trouxerem o Homer como uma oferenda agitada, vocês devem contar 7 semanas, e elas devem ser completas, né? Vocês devem contar até o 50º dia, o dia seguinte à 7ª semana, que é o 50º dia. Então vocês trarão a primeira oblação, né, da nova safra para Deus, né? Então nós temos aí a contagem do Homer, e no 50º dia nós temos exatamente a questão de Shavuot, né? Matan HaTorá, a entrega ou a outorga da Torá. Então os nossos mestres do Hassidismo, eles nos falam, né, trazer a primeira das colheitas como uma oferta para Deus, né, que é a oferenda de Homer, desperta na comunidade o sentimento de que o primeiro e melhor de todos os negócios da pessoa deve ser dedicado a Deus. Então a oferenda para Shavuot, né, que no 50º dia traz a primeira das colheitas, né, como uma oferenda de Deus, o Homer, tanto no primeiro dia da contagem do Homer, que vem a oferenda da agitação do Homer, né, dos grãos, da cevada, e aí em Shavuot também a primeira colheita traz em Shavuot também, certo? Então isso tudo, tanto na contagem do Homer como em Shavuot, segundo o Hassidismo, quer trazer para nós a mensagem de que o primeiro e o melhor, ele deve ser dedicado a Deus, né? Então por isso, realmente, tudo aquilo que nós fazemos, né, tudo aquilo que nós obtemos, tudo aquilo que nós ganhamos, tudo aquilo que nos é dado realmente para sermos administradores, né, mordomos, porque na realidade Hashem aqui está nos concedendo para que nós possamos administrar com sabedoria, com conhecimento, com entendimento, com compromisso e com responsabilidade. Então nós precisamos reconhecer que a primeira, realmente, o primeiro e melhor de todos os negócios, que inclui a questão nossa espiritual, física, financeira e material, nós precisamos aprender realmente a consagrar a Hashem. O primeiro, tudo pertence a Ele. É a forma de nós reconhecermos que nós recebemos todo o sustento, Parnassá, que nós recebemos toda e qualquer riqueza, seja ela moderada, pequena, moderada ou de grande porte, tudo vem dele, tudo vem dos céus para as nossas vidas. E nós precisamos reconhecer realmente esta graça bendita, ok? Por isso que quando você desperta pela manhã, você recebeu uma grande dádiva de Hashem, a vida. Foi restituído a você o fôlego de vida. Por isso fazemos o Modéani, né? Graça te dou, ó Pai, ó Rei vivo e existente, que devolveste com piedade a minha alma dentro de mim. Grande é a tua confiança para comigo, né? E aí por isso que a gente pede a Hashem, ajuda-me a cumprir a minha missão no dia de hoje.
Então, a partir do momento que você reconhece, né, o Modéani reconhece que você voltou a viver, você já está oferecendo a Hashem o melhor, que é o quê? Um novo dia de vida que você está recebendo, consagrando a Ele, né? E assim sucessivamente. Mas como o homem só é trazido das colheitas da terra de Israel, como aqueles fora da terra conseguem despertar o sentimento de que o primeiro de tudo deve ser para Deus, vejam bem, primeiramente a mitzvah da colheita, ela é estritamente dentro da terra de Israel. E aí, dentro do Hassidismo, né, os nossos mestres da Hassidut, eles falam, né, e fora de Israel, como se reconhece isso? Então, eles trazem a resposta. De acordo, né, com uma opinião, aqueles que vivem na diáspora também devem observar a proibição, né, para se inspirarem e sentirem que o primeiro deve ser para Deus, embora a oferenda do homem não seja trazido de suas colheitas fora da terra de Israel. Mas o primeiro deve ser para Deus naquilo que ele conquista fora da terra de Israel. Uma outra opinião diz que ao contrário, né? Reter a proibição da Hadash, daqueles que vivem fora da terra, despertará neles o sentimento de humildade, fazendo as pessoas reconhecerem que não são merecedores de trazer o homer de suas colheitas, né? E isso resultará em uma vontade maior de dar o seu primeiro e melhor para Deus. Ou seja, os que estão fora da terra de Israel, né, desperta neles uma humildade. Por quê? Porque os que estão dentro da terra de Israel, né, eles realmente têm o privilégio de levar o primeiro da colheita no Beit Hamikdash, o grande templo em Jerusalém. Os que estão fora não tem como trazer, né? Mas eles têm a humildade do quê? De reconhecer que o que eles conquistaram, estão obtendo, etc. e tal, eles tiram, né, as suas primeiras porções exatamente para separar naquilo que é nobre, principalmente onde há estudo de Torá, onde tem escolas, né, dentro da educação de uma fé baseada no judaísmo, e por aí afora vai, né? Por isso que nos dias atuais, depois da destruição do segundo templo em Jerusalém, no ano 70 da nossa era comum, né, os judeus no mundo inteiro, né, eles aplicam exatamente, né, os seus ganhos, seus lucros, né, procurando trazer as suas doações, ofertas, dízimos, atos de bondade, de justiça, de caridade, principalmente aonde há escolas de estudos da Torá, entendeu? Por quê? Porque isso daí é algo muito nobre, que faz com que a luz e a presença divina trazer o céu para a terra. E através dos estudiosos se expande o conhecimento do único e verdadeiro Deus, aquele que é um e único, indivisível e incorpóreo, né? Então, o único Criador, o único Redentor e Salvador. Então, é por isso que os judeus do mundo inteiro, eles aplicam muito, né, nas yeshivá, que são as escolas de estudos de Torá, aplicam muito onde há sinagogas, né, judaicas, para que haja realmente sustento, manutenção, etc. e tal. Então, estão sempre aplicando dessa forma. E isso é um exemplo para os Benei Noor assim o fazer também, ok? Então, por isso, né, amados, né, dentro desse aspecto aqui, né, a questão de nós podermos vivenciar, né, a contagem do Homer e Shavuot. Ainda, né, sobre isso, os nossos amados do Hassidismo, eles falam também sobre a questão o pão destinado, né, ou designado, né, quando vierem à terra de Israel e se instalarem, né, trarão pão designado para um propósito muito elevado, 2 bolos de pão feitos de 2/10 de um efá de farinha fina de trigo, e devem ser assados com pão levedados, né? Uma vez que eles serão a primeira oferenda
a Deus, né? Então, o pão levedado, que é o hametz, né? Que é o pão que tem fermento, né? Que é inchado e cheio de ar, representa exatamente a arrogância de um ego inflado. Ao contrário, o pão não fermentado, a matzá, representa exatamente a humildade. O ego não é necessariamente uma coisa ruim, né? Se representa uma autoestima saudável na observação, né, do monoteísmo com fundamento judaico, como declara o versículo de 2 Crônicas, capítulo 17 e verso 6. Seu coração foi elevado nos caminhos de Deus, certo? Então, de fato, o nosso ego, o nosso coração, ou seja, razão e emoção devidamente equilibrados, né? Dessa forma são maduros e saudáveis, podem de fato serem elevados na presença divina, certo? Para que de fato a humildade não falte. Não faltando a humildade, então o ego, que é exatamente o intelecto, a razão, e o coração, que está conectado com as emoções, os 7 níveis de emoção da nossa alma, certo? Eles estando bem equilibrados, então eles são saudáveis. E aí sim, dessa forma, nós podemos prestar um serviço agradável a Hashem, certo? Porém, tal ego saudável só é possível quando o judaísmo de uma pessoa se desenvolve. Não adianta nada falarmos que somos monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica e não vivermos a humildade, não vivermos o estudo da Torá e das 7 leis de Noah. Não adianta nada nós falarmos e nós não estarmos aplicando as nossas preces, a nossa techuvá, as nossas doações, realmente dentro do aspecto onde há causas nobres, dentro da questão do estudo da Torá, das 7 leis universais, ok? Então, por isso, as comunidades Bnei Noach e as sinagogas Bnei Noach, elas precisam realmente de cada, entre aspas, no modo de dizer, de cada centavo de cada pessoa, para poder realmente haver sustento, né, na casa, onde se aplica a nobreza dos estudos, ok? Então, por isso, o tal ego saudável só é possível quando o monoteísmo com fundamento judaico de uma pessoa se desenvolve. No começo, porém, não há nada para ela se orgulhar, e assim seu ego seria algo destrutivo, né? Então, dentro desse aspecto aí, estaria aquela questão, né? Nós não podemos permitir que haja ausência, né? Ausência de frutos, ausência de judaísmo dentro das nossas comunidades Bnei Noach, dentro das nossas sinagogas Bnei Noach, bem como também, né, na nossa vida. Precisa ter, de fato, esta realidade aí. Então, dessa forma, né, em Pessach, o nascimento da nação judaica, o hametz, que corresponde ao ego, ele é proibido. Mas em Shavuot, depois da contagem do Homer, que representa o refinamento da personalidade judaica, o hametz torna-se uma obrigação. Eles devem ser assados com pães levedados. Por quê? Porque há refinamento. É o que nós estamos fazendo entre Pessach e Shavuot, que é exatamente o que? O Sefirat HaOmer, a contagem do Homer, ok? E dentro da contagem do Homer, que é a contagem é o guia nosso espiritual para o nosso tikkun, a cura emocional e o refinamento pessoal. Então, quando finda-se o Sefirat HaOmer, então em Shavuot, então a contagem, né, ali, ela é dentro de Shavuot. Então os pães fermentados podem de fato serem servidos, né?
Por quê? Porque o ego ele está realmente refinado, o coração está refinado, ou seja, a arrogância, o orgulho, a prepotência não nos domina. As emoções desenfreadas não nos dominam. Então há equilíbrio intelectual e de coração. Há equilíbrio entre a razão e a emoção. Então por isso, realmente, em Shavuot, o pão levedado é feito junto com a oferenda, né? E isso significa o quê? Valorizar o aprendizado. Voltamos à matéria principal da Parashá Emor, educação. Então aí nós vamos valorizar exatamente quem em Shavuot. Vamos valorizar o aprendizado, que o Sefirat Haomer nos conta, né, sobre essa questão, e dentro dela as porções dos estudos de Torá, ok? Outra coisa para nós podermos aqui também fazermos a nossa reflexão, está no capítulo 23, né, versos 23 e 25, que nos fala sobre o Rosh Hashanah, que é o ano novo, dentro do 7º mês Tishrei, o 7º mês a partir de Nissan, né, que é o Rosh Hashanah. Então nós temos aí a questão da criação e temos a questão exatamente sobre a criação do ser humano, né? Que isso é muito importante nós estarmos aí, ok? A Maria Soares de Campinas está por aí, a Maria Inês Moino Martins aqui de Pirajuí e a Edina Silva de Bauru, né? Ambas da Sinagoga Benenor Regional Bauru, né? E o Jandir Dias, né? Lá de Mato Grosso do Sul, né? Campo Grande, Baruch Hashem. Ok? Então vejam bem o que nos fala aqui, os ensinamentos racídicos, né? Dos nossos mestres do Rabad, sobre a celebração de Rosh Hashanah, né? O resumo para nós compreendermos, né? Então o começo do ano, ele foi ordenado pela nossa Torá, né? Para acontecer no aniversário da criação, mas não no primeiro dia da criação. Lembremos, né, só apenas para relembrar, a criação teve 6 dias e no 7º dia, Hashem, ele cessou de criar, né? Ele resolveu não criar, então ele separou e santificou o 7º dia. Então ela coincide com o 6º dia da criação, o Rosh Hashanah. Então quando nós comemoramos o Rosh Hashanah, o primeiro dia de Tishrei, o 7º mês, corresponde ao 6º dia da criação, certo? Que significa o quê? O dia em que o homem foi criado. O dia em que o homem foi criado. Então o significado deste dia e deste evento não está no fato de uma nova criatura ter sido acrescentada à criação, mas uma criatura em um nível muito mais elevado que o restante de todo o reino animal, uma vez que o animal é superior ao vegetal e é superior, né, o vegetal é superior ao mineral. Então o significado repousa no fato de que a nova criatura, o homem, era essencialmente diferente das outras criações, de tudo. Pois foi o homem quem reconheceu o Criador na criação. E através dela, e mais ainda, né, elevou toda a criação a este reconhecimento. E assim, né, ao cumprimento de seu propósito e desígnio divino. Que o ser humano, ele tem esse propósito realmente de reconhecer o único Deus, o único Criador, o único Redentor e o único Salvador. Certo? Então, em Rosh Hashanah, o homem foi diante não apenas do julgamento divino, mas também ante ele próprio. O veredicto de seu próprio julgamento com relação ao futuro deve ser que ele assuma sobre si o dever de cumprir sua obrigação, isto é, trabalhar para a concretização neste propósito e a sua volta do chamado. Qual chamado? Venham, prostremo-nos
e inclinemo-nos, ajoelhemo-nos diante de Deus, o nosso Criador, como está em Salmo 95, verso 6. Um chamado à submissão absoluta a Deus, emitido pelo primeiro homem, Adão, no dia de sua criação, no primeiro Rosh Hashanah. Isso só pode ser alcançado por uma vida inspirada e guiada pela Torá. Então, realmente, o ser humano, para reconhecer Hashem, o Eterno, como único Deus, único Criador, único Redentor e único Salvador, somente através dos estudos da Torá. Sem a Torá, o homem não consegue, o ser humano, ele não consegue reconhecer o único e verdadeiro Deus. Então ele pode falar em Deus de várias formas por aí, deturpadas, opaca, né, embaçada, mas não de forma transparente e transcendente, né? Por isso, de uma forma geral, né, as pessoas no mundo, elas falam Deus para qualquer coisa, de qualquer jeito, em qualquer hora, em qualquer momento. Deus daqui, Deus dali, etc. e tal. Né? São as formas opacas, deturpadas, né, embaçadas, quando se referem realmente a Deus, mesmo reconhecendo que há um Deus, um único Deus acima de tudo e de todos, entendeu? Então, é uma realidade aí. É através da Torá que há o devido esclarecimento para poder realmente viver esta verdade. Que ninguém pense, quem sou eu e o que sou eu para ter tremendo poderes de construção ou destruição? Somente o ser humano tem o poder de construção e destruição. Ou o homem constrói, ou ele destrói. Meio termo não tem. Ou ele constrói, ou ele destrói. Então, que ninguém pense, quem sou eu? E o que sou para ter tremendos poderes de construção e destruição? Porque nós já vimos, para a nossa desgraça, o que até mesmo uma pequena quantidade de matéria pode fazer em termos de destruição através da liberação da energia atômica. Já vimos isso daí. Já ficou bem conhecido na Segunda Guerra Mundial, né? As famosas bombas de Hiroshima e Nagasaki. As bombas atômicas, né? Se tamanho poder está escondido em uma quantidade pequena de matéria, sendo sua destrutibilidade uma negação do desígnio e propósito da criação, ou seja, qual que é o desígnio e o propósito da criação? O que é que Hashem, na criação, ele falou para o primeiro homem e para a primeira família? Crescei-vos e multiplicai-vos. Esse é o propósito da criação. Qualquer outra coisa fora disso é negação do desígnio do propósito da criação. Ou seja, isto é chamado de destrutibilidade do objetivo do propósito da criação. Não adianta a pessoa falar o que vai fazer uma família pobre tendo 10 filhos, ou você mesmo de classe média ou classe alta, né? Como fazer isso? 10 filhos para quê? Não precisa. Ou outros ainda, né, falam assim, não, que ter filho coisa nenhuma, não vou ter filho não. Por isso mesmo que eu não vou casar, porque eu não quero ter filho. É negar realmente o propósito divino. Crescei-vos e multiplicai-vos. Você entendeu? A questão não é porque sou pobre ou sou rico e não posso ter filho porque sou pobre, não posso ter mais filho porque sou rico.
A questão não é essa. A questão é que o ser humano está tão distante da vontade divina, do conhecimento divino, está tão distante realmente da palavra divina, que os seus caminhos são tão tortuosos que, na prática, ele acaba negando a existência de Deus. Ele acaba negando a existência de Deus ou a presença divina. De que forma? De que Deus não vai sustentar a mim e nem a minha família. Então é melhor não ter filhos. É melhor não fazer família. Entendeu? E tudo isso por causa do quê? Porque as pessoas estão distantes da palavra de Hashem. Então, quando você olha para o mundo, você não pode ficar dominado por tudo aquilo que está acontecendo de negativo, destrutivo, tragédias, desastres e companhia limitada. De certa forma, é exatamente a lei do retorno. As pessoas estão sofrendo porque estão distantes de Deus. Então, Deus ele entrega às pessoas seus próprios desvaneios. Porque a única coisa que Deus não pode mexer é exatamente no livre-arbítrio, na livre escolha. E as pessoas escolhem viver sem Deus. As pessoas escolhem fazer os seus planos, projetos, de todas as formas, sem Deus presente. E aí acontece um monte de desgraça e tragédias, aí as pessoas lembram de Deus. Então esse é o momento em que um dos aprendizados do Salmo 23, né, do bom pastor, que o Eterno é o bom pastor, este é o verdadeiro e bom pastor, né? Então o que ele faz? O Salmo 23, ele tem inúmeras ilustrações. Ele tem inúmeras ilustrações. Mas tem uma delas que... tem duas, melhor dizendo, delas que a gente sempre gostou de frisar. Primeiro, né, a visão de Moshe, quando estava cuidando das ovelhas do seu sogro, antes de ser chamado para ir tirar o povo do Egito. Então nos conta o Midrash, o Talmud, que Moshe, né, numa destas feitas em que ele estava com o rebanho pastoreando, então o bom pastor, ele sempre conta as suas ovelhas, para ver se elas estão ali. E nesse determinado momento, Moshe contou e estava faltando uma. Então ele deixou todas as demais ali, e ele deixou-as em segurança, e ele foi procurar a outra. E a uma certa distância ele encontrou aquela ovelha, aquela ovelhinha que estava na beira de um riacho bebendo água. Então Moshe chegou, esperou ela acabar de beber a água, aí pegou ela no colo, né, e veio conversando com ela, né, e entre outras coisas dizia, né, eu não sabia que você estava com sede, né, mas trouxe ela no colo com muito amor, com muito carinho, e quando chegou junto do rebanho, ele pegou, colocou-a no chão, e ali ela ficou junto com as demais ovelhas, né. Então, dentro desse aspecto, foi exatamente esta ação de Moshe que chamou a atenção de Deus, a atenção de Hashem, e viu, assim como ele cuida muito bem do rebanho, esse daí pode cuidar do meu rebanho, o povo judeu. Então, entre outras coisas, né, os sábios falam que a forma de Moshe se preocupar por uma que estava apartada e foi atrás dela demonstra o amor, a dedicação, o vínculo, a responsabilidade, realmente com cada ovelha do rebanho. E quando ele a encontra, né, ele espera ela acabar de beber água e pega nos braços e leva de volta. Ou seja, com os braços amorosos e seguros, né, ele mostrou para aquela ovelha que o melhor lugar para ela estar em segurança é perto dele, o bom pastor. Estar perto dele, né, que cuida da ovelha,
ali tem segurança e proteção. E quando ele chega junto do rebanho e coloca no chão, no meio das outras, então ele está dizendo para aquela ovelha: esta é a tua família, este é o teu povo. E, portanto, não saia do meio deles, permanece com ele, junto com todos. Por quê? Porque juntos somos mais fortes. Ok? E a segunda ilustração que nos fala sobre essa questão, né, nos fala que quando o pastor ele encontrou a ovelha desgarrada, né, então ele dá uma cajadada numa das suas pernas e quebra a sua perna. E aí então ele pega em faixa, direitinho a perna, pega no colo e leva junto do rebanho. E quando chega ali junto do rebanho, né, durante o trajeto ele vem conversando com ela amorosamente, né, mas quebrou a perna dela. E chega junto do rebanho, coloca lá no meio do rebanho. Ela não pode andar porque ela está machucada, né, quebrou a perna, tem que esperar o período da sua recuperação. Então ela fica ali no meio das outras, certo? As outras ficam ao seu redor para protegê-la, né? E ela fica ali, né? Então o pastor, ele faz o quê? Ele coloca aquela ovelha com a perna quebrada, onde tem a relva para poder pastar. Daqui a pouco ele vai lá, coloca ela em outro canto, para ela poder pegar, né, a grama verde, né? Então fica cuidando dela, o rebanho em volta para protegê-la e o pastor em volta para que, além da segurança, ela possa também se sustentar tranquilamente. Então, outra questão do ensinamento aí é a mesma coisa da primeira vez, né? Mas ao mesmo tempo, por que quebrar a perna? Para mostrar o perigo que há de desgarrar-se do rebanho. O perigo de estar fora do rebanho. O perigo de querer sair sozinha e querer resolver sozinho a situação. Então a perna é uma forma de castigar para melhorar. É a forma de chamar a atenção. O que você está fazendo está errado. Então, a dor ensina que realmente fez algo errado. É que nem aquela questão em casa, né? Ou a mamãe, normalmente é a mamãe que fala para o filho não chegar perto do fogão, né? O fogão está aceso, o fogo está aceso, você vai se queimar, né? Então o filho ele sai de perto enquanto a mamãe está falando. Mas daqui a pouco a mamãe, ela está em outro lugar da casa e o fogo está aceso. Só que ele vai lá. O fogo chama atenção, é bonito. Então o filho vai lá e estica a mão para tocar no fogo. A hora que ele estica a mão e toca no fogo, ele se queima, grita, berra, chora. Aí a mamãe vai correndo. Aí percebe o que aconteceu. Mas a mamãe falou para você, não põe a mão no fogo. O fogo queima. Então, aquela represália é a forma de chamar a atenção, é a forma, entre aspas, né, de mostrar para ela que ela foi punida porque ela desobedeceu. E aí, com carinho, com amor, com palavras brandas, explicando mais uma vez o perigo do fogo, ela vai curando a ferida da criança, né? E ela vai ensinando novamente o aprendizado. Não põe a mão no fogo. Então, dentro desse aspecto, o ensinamento é o mesmo, né? Por mais bonito que possa parecer o fogo, por mais bonito que possa parecer o mundão, ele vai te queimar. Ele vai te destruir. Então, são as formas em que Deus realmente ele vai chamando a atenção. Às vezes de uma forma mais branda e outras vezes de forma mais contundente e outras vezes através de tragédias, desgraças. Porque vários sinais foram dados antes e não foi dada a devida importância. Então aumentou a intensidade realmente da punição para chamar a atenção e as pessoas voltarem-se para Deus.
Entendeu? Por isso que o Salmo 121 fala dentro desse aspecto, né? Eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro, né? O meu socorro vem daquele que criou os céus e terra, ok? Então é dentro desse aspecto aí para nós compreendermos, ok? Então por isso já aprendemos, né, a energia atômica, né? Então já foi feito algo dramático, né? E as pessoas estão precisando do quê? Para que possam voltar a olhar para os céus? As coisas estão acontecendo, os sinais estão sendo dados. As pessoas precisam aprender a olhar para os céus, ok? Então, se tamanho poder está escondido em uma quantidade pequena de matéria, sendo sua destrutibilidade uma negação do desígnio e propósito da criação, quão extraordinariamente maior é o poder criativo que Hashem, o Criador, confiou a todo indivíduo para trabalhar em harmonia com o propósito divino. Pois, nesse caso, a pessoa também recebe habilidades especiais e oportunidades através da providência divina para atingir a meta para a qual nós fomos criados, a concretização de um mundo onde cada criatura reconhecerá que tu o criaste, e toda alma vivente declarará: Deus, ó Deus de Israel, é o Rei, e o seu reinado é supremo. Por isso, né, Salmo 95, verso 6, venham, prostremo-nos e inclinemo-nos, ajoelhemo-nos diante de Deus, o nosso único Criador. Então, amados, olhando de forma positiva as adversidades do mundo aí fora, sejam elas brandas ou não, catastróficas ou não, o propósito divino é exatamente esse, que toda alma venha realmente declarar, toda alma vivente, Deus, o soberano dos mundos, ele não é Deus dos mortos, ele é Deus dos vivos. Por isso diz o salmista: a minha alma clama, anseia, deseja pelo Deus vivo, ok? E assim sucessivamente. Então, por isso, né, amados, que nós possamos aí aprender essas lições e, sem sombra de dúvidas, estarmos cada vez mais conectados com Hashem. E para finalizarmos, né, o nosso shiur de hoje, né, e o nosso paraxá da semana, o nosso Rebbe Menachem Mendel, baseado em Levítico capítulo 23, versos 33 e 34, que está conectado aí exatamente com a questão, Deus falou a Moshe dizendo, fale aos filhos de Israel dizendo, ao 15º dia do 7º mês é o festival de Sukkot, um período de 7 dias para Deus, né? É festividade de Sukkot. Então aqui, o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele nos fala exatamente sobre a festividade de Sukkot, e nos fala que se celebra essa festividade das tendas, né? E é ordenada por Hashem para morar em tendas temporárias. Nesta festividade devemos também segurar juntas e agitar 4 espécies de planta: o etrog, lulav, hassadim e aravot, né? Etrog é uma cidra, lulav um talo de palmeira, hassadim é o ramos de murta, e o aravot, né, 2 ramos de salgueiro. Açúcar destaca-se de todos os demais mandamentos da Torá, por ser uma das únicas mitzvot nas quais, né, a pessoa ela entra fisicamente, né, em todos os seus níveis. Então, açúcar nos envolve por todos os lados. Então, você precisa entrar no açúcar, né, a tenda. Essa propriedade da açúcar é uma manifestação física da energia divina que a açúcar incorpora. A consciência da transcendência de Deus
de que ele existe acima deste mundo e muito mais além de suas limitações, deste mundo, obviamente, ok? Então, nos leva numa conexão com essa existência divina. Por quê? Porque a sukkah, a tenda, a cabana, ela é frágil, ela é fraca, né? O vento é um perigo, a chuva é um perigo, tudo é um perigo. Por quê? Porque a sukkah, ela é frágil, né? Então isso remete as pessoas realmente a fazer o Salmo 121, né? Buscarem em Hashem o único verdadeiro socorro, né? E que ele existe acima de tudo e de todos. Então os sábios nos ensinam que no sentido espiritual, a sukkah, ela origina-se na nuvem que se produzia quando o Kohen Gadol queimava o incenso no Santo dos Santos, durante o Yom Kippur. Então, dentro desse sentido, né, os nossos mestres falam que quando o incenso ele era ofertado em Yom Kippur, então a fumaça que subia, ela formava, né, a nuvem em torno de todo o povo judeu. Então era a sukkah que Deus estava montando em volta do povo, né? Enquanto os sacrifícios de animais tinham como foco espiritual principal o refinamento da nossa alma animal, o incenso expressava a consciência mais profunda e transcendente de Deus, da nossa alma divina, porque a nossa alma divina, segundo os nossos mestres, ela busca, almeja voltar a estar em contato com a sua fonte essencial, Hashem. Por isso que a nossa alma divina ela é comparada a uma chama de uma vela, sempre para cima, almejando as alturas, né? Então o seu desejo é voltar à sua fonte essencial, o próprio Hashem. A nossa alma divina opera num plano superior ao da nossa consciência normal, a nossa consciência humana e animal. A alma divina permite-nos transcender os limites que a nossa alma animal, focada apenas nas coisas materiais, impõe à nossa vida. Ou seja, a nossa alma animal, ela nos busca, nos puxa para baixo, para que nós venhamos crer naquilo que você está vendo. A nossa alma divina, ela procura nos chamar para cima, nos elevar para cima, para irmos além deste céu, transcender o universo e chegar além do universo, onde está o trono da glória de Deus. Então a nossa alma divina nos eleva além de milhões, trilhões, quatrilhões, infinitamente de quilômetros pelo universo afora, até chegarmos ao trono da glória de Hashem. Enquanto que a alma animal, ela fala, ô seu bocó, aqui, ó, isso daqui que existe, a matéria, o mundo físico, aquilo que você está vendo, é isso que existe. Deus não existe. Esquece de Deus. Você está entendendo a questão da nossa guerra interior? Por isso que nós sofremos muito com questões materiais e financeiras. Parece que é o fim do mundo quando nós perdemos uma caneca, quando nós perdemos um dinheiro, seja ele a quantia que for, por menor que seja, por mais que seja. Nós ficamos que nem barata tonta. Por quê? Porque nossa alma animal está forte. Ele está dizendo para nós, olha, o que você pega é o que é real, é isso que existe, é esse mundo que existe. Entendeu? Então essa é a briga entre a alma animal e a alma divina. Quem sai vencedor dessa guerra? Aquela que você mais alimentar. Entendeu? Então, cuidado com a sua alma animal. Ok? Então, assim sendo, nossa tarefa nessa festividade de Sukkot é, em primeiro lugar, focarmos na divindade ilimitada de Hashem, por meio da construção da Sukkah. Em segundo lugar, internalizar a nossa consciência desta divindade, tanto morando dentro da Sukkah, como também cumprindo o mandamento de segurar e agitar as 4 espécies,
o Etrog, a Lulav, Hadassim e Aravot, né? Então, para nós termos uma noção nesse sentido, desse refinamento pessoal, né? Então vejam bem, a Hadass, né, que é o ramo da murta, ela tem um formato as suas folhas têm um formato de olho, né, parecendo um olho, né? Então ela está conectada diretamente ao olho, a este órgão, né, o olho. O Etrog, né, que é exatamente a questão da cidra, o Etrog principalmente, né, que é de Israel mesmo, né, natural de Israel, ela tem um formato que se assemelha ao coração. Então ela está conectada com a questão do coração. A Aravá, ou Aravot, né, que é o salgueiro, ela tem conexão exatamente com a boca, né? E o Lulav, né, que é o talo da palmeira, ela tem conexão com a coluna vertebral do ser humano, né? Então, é a Lulav, a folhagem da palmeira. Então, vejam bem que nós temos aí, então, o olho, o coração, a boca e a coluna, né, do ser humano, né? Então, são os órgãos dos seres humanos. Então, tudo isso daqui é elevarmos-nos acima do mundo físico. Se nós nos conectarmos realmente com a palavra de Hashem, a vontade de Hashem, nós vamos transcender. É isto o objetivo do Sefirat HaOmer, a contagem do homem. E assim, realmente, especificamente na questão da festividade Sukkot, né, tem essa conexão sem sombra de dúvidas. Então, amados, né, nós podemos observar, de fato, né, quão importante é a nossa cura emocional e o nosso refinamento pessoal. Nesse sentido, nós vamos sofrer menos se aprendermos corretamente as lições divinas. Por isso, seja forte, seja luz, cada vez mais curando as suas emoções e refinando, né, o seu caráter pessoal. Ok? Hoje, às 18h06, é o momento da Havidalah. Ok? Então, vamos aí nos preparar para estarmos degustando, né, todo o shiur e podermos realmente nos prepararmos para sairmos do 7º dia para os 6 dias comuns, para podermos viver de forma transcendente, desde o seu primeiro dia da semana, conectado com o Shabbat, o primeiro dia para o Shabbat, e assim sucessivamente. Ok? Então, Baruch Hashem, vamos em frente nessa jornada. Temos a Havidalah e temos também a contagem do Homer logo mais. Shalom, shalom, Shabbat Tov, uma semana abençoada com Hashem. Aleluia.